Eu acho que talvez você vá se identificar comigo, mas quando eu era um total ignorante em assuntos políticos e econômicos, não que hoje eu saiba muito, mas na época que eu não dava a mínima importância pra essas coisas, de vez em quando eu me perguntava: por que o Brasil é um país pobre? Por que será que alguns países são tão ricos como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Japão, alguns europeus e por aí vai, e tantos outros são tão pobres como a África, que é a primeira região que vem à cabeça, né, quando se fala em pobreza, e o Brasil, que obviamente não é dos mais pobres do mundo, mas também não é lá essas coisas, né? O que causa que um país não se desenvolva a ponto de ser um lugar minimamente próspero? E a resposta curta e grossa, que é muito claro, se chama socialismo. A lógica é simples. Quanto mais poder você dá ao Estado, menos poder tem o indivíduo, certo? Quanto menor é o poder do Estado, mais poder tem o indivíduo. E, coincidentemente, quanto mais poder e liberdade têm os indivíduos, mais riqueza eles geram e, consequentemente, mais prósperos eles se tornam em um processo mercadológico. E o que eu tô querendo dizer é que países mais livres economicamente são também países mais ricos. E tem um jeito prático de comprovar isso, chamado dados da realidade. Eu vou demonstrar algumas listas aqui para vocês. Qualquer coisa você pausa aí o vídeo para analisar melhor. E com isso você vai acabar notando algumas similaridades na posição dos países e como a liberdade econômica significa riqueza. Então tá aparecendo aí na tela uma lista dos países mais economicamente livres do mundo. É óbvio que nem todo dado estatístico pode ser preciso nos seus pormenores metodológicos, mas, basicamente, todos os índices que você procurar sobre liberdade econômica vai listar os países quase que desta mesma forma que tá aí, com algumas variações, obviamente. Mas repare bem como estão dispostos os primeiros lugares dessa lista. E veja que o Brasil se encontra na posição 153 dentre 180 países analisados, um dos países menos livres economicamente do mundo. Então, muito bem, tem um outro ranking também que lista países por PIB per capita. O PIB, para quem não sabe, é um outro índice que calcula toda a soma de bens e serviços produzidos em um determinado país em um certo período de tempo, geralmente um ano. E daí, para termos noção da riqueza média da população, se divide o valor obtido pelo número de habitantes desse país. E aí, basicamente, o que se tem é uma média genérica do que cada indivíduo produziu em um ano. E o Brasil aparece na posição 80 dentre 186 países analisados, novamente muito abaixo de muitos países europeus, dos Estados Unidos, do Canadá e de tantos outros que são mais economicamente livres. Veja só, também existe um índice usado para comparar países que mede o quão desenvolvido em questões socioeconômicas um país é, chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E nesse ranking que analisa o desenvolvimento humano dos países, o Brasil se encontra em uma modesta 79ª posição dentre 189 países. Praticamente um país de meio de tabela, por assim dizer. E se você for alguém um pouquinho assim esperto, você com certeza já deve ter reparado uma semelhança entre as tabelas. Se você parar para examinar, nem precisa ser cuidadosamente os índices de liberdade econômica, de PIB per capita e índice de desenvolvimento humano, você percebe facilmente que os países mais economicamente livres, quase que inevitavelmente, são também países mais ricos, países mais desenvolvidos. Isso é praticamente via de regra nesse contexto. Então, muito interessante mesmo, não? Mas a pergunta do vídeo ainda não foi respondida. Quando o Brasil se tornará um país de primeiro mundo? E com primeiro mundo eu quero dizer desenvolvido, rico. Quando? Eu acho que é impossível eu tentar deixar isso mais claro e óbvio do que já é. É só você não regular a economia, parar de taxar quem quer empreender e consumir, não praticar protecionismo que você vai prosperar, porra. Acabou. Essa é a minha ideia. Que ridículo, velho. Quando o Brasil se tornará um país de primeiro mundo? Quando deixar de ser um país socialista, é simples. Mas agora no caso do Brasil você tem um problemão chamado Previdência Pública, onde quase 60% dos gastos do governo são direcionados para pagar o rombo da Previdência. A prioridade número 1 do Brasil é, obviamente, decidir o que fazer com a Previdência. O correto seria extinguir, de uma vez por todas, o envolvimento do Estado com Previdência.
Assim, cada um decide como poupar para sua própria aposentadoria. Isso é o mais correto a se fazer. Mas um projeto desse tipo, dada a mentalidade do brasileiro atual, honestamente, não passa, né? O que resta, pelo menos, é reduzir as injustiças e as absurdidades dessa pirâmide com uma reforma. Reformando a Previdência, retirando privilégios e dando liberdade para cada um guardar para sua própria aposentadoria, você, além de obter mais liberdade econômica ao retirar a obrigatoriedade, ainda diminui a injustiça que o pobre tenha que pagar pela aposentadoria do mais rico, entendeu? Então tudo começa por aí, por uma reforma da Previdência. Depois disso, o caminho é o mais óbvio possível, e aquilo que você já está cansado de ouvir, né? Retirada de regulações econômicas, redução de impostos, privatização e abertura de mercado, a extinção da CLT, que é um pouco mais difícil, além, é claro, da mudança de mentalidade do brasileiro, do coletivismo para o individualismo. Essa é a base. Não tem segredo. Qualquer país hoje minimamente desenvolvido, durante sua história, cresceu adotando medidas liberalizantes na economia. É claro que essas mudanças acontecem sempre gradualmente, de pouco em pouco. Mas elas são a chave para o desenvolvimento econômico. A liberdade econômica é o único caminho para a prosperidade. Mas assim, eu sou um separatista. Por mim, meu estado se separava do Brasil agora. Pois, além da questão da identidade cultural local, que é perdida em países muito grandes, territórios menores são mais fáceis de serem geridos, até chegar ao nível individual, onde eu mesmo gerencio as minhas decisões, e não os outros tomando decisões por mim. Mas só por uma questão de chamar a atenção para essa questão de liberdade mesmo, eu decidi fazer esse vídeo tendo como base o Brasil como um todo. Acho que você entendeu, né? Até porque estamos todos no mesmo barco, então as mesmas noções de capitalismo que existem aqui para mim em São Paulo também serve pro alagoano, pro cearense, pro acreano. E o que eu tô dizendo é que eu não quero um Brasil grande, porque isso denota um certo sentimento nacionalista, e eu tô fora. Mas o que eu quero de verdade é que essas pessoas que vivem nesse território chamado Brasil, que elas prosperem. Não só financeiramente, mas intelectualmente. Isso é o que me motiva de fato. No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.